Olá pessoal da Cognos, tudo bem? Eu sou o Rodney Dancas, psicólogo. Hoje tem uma entrevista sensacional. Contamos com a presença sempre marcante do Dr. Oliveira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela vinda, Cognos. E a gente está falando com o Jackson, talvez a pessoa que esteja revolucionando hoje o mercado da telesaúde. Jackson é responsável pela MedPass. E na conversa de hoje nós vamos falar sobre os grandes desafios da telesaúde. Tivemos recentemente aprovado o projeto da telemedicina que vai impactar as demais áreas. Jackson, seja bem-vindo aqui na Cognos. Muito obrigado, Dancas. Muito obrigado, Oliveira, primeiramente pelo convite. Pessoal, espero aí que todo mundo que nos assistir goste do conteúdo, aproveite. A gente vai bater um papo aqui. Estou muito feliz aí, muito satisfeito e grato pelo convite. Jackson, quais são os grandes desafios hoje da telesaúde no Brasil? Quais são os grandes impedimentos dos pacientes, né, em ingressarem nesse novo modelo de saúde, que talvez seja mundial, né? Perfeito, Dancas. Então, há alguns desafios, né? Então, hoje a gente já não vê mais como um desafio a questão de ter um smartphone. Todo mundo tem um celular que consegue acessar um Instagram, acessar um Facebook, assistir um vídeo no YouTube e tudo mais. Então, muita gente já tem um celular que consegue fazer aí assistir algum vídeo ou mesmo fazer uma videoconferência e tudo mais. Então, assim, já não existe mais um impeditivo do ponto de vista de celular, aparelho com tecnologia para fazer uma consulta online. Você está me trazendo que o primeiro grande problema era a infraestrutura. Isso. Ou a aquisição desses equipamentos. Isso, exatamente. Então hoje a gente já tem uma população aí, no Brasil já tem muitos brasileiros, aí, milhões de brasileiros com celular que conseguem fazer uma consulta online. E quando a gente fala de telesaúde, o que a gente está falando? A gente está falando da comunicação digital entre um profissional de saúde e o paciente. O paciente é você, Dancas, é você, Oliveira, é eu, Jackson, e nada mais você, Dancas, conversar com um psicólogo de uma forma online, você conversar com um enfermeiro de uma forma online, conversar com um médico. Então, assim, é a comunicação digital. A comunicação digital, ela pode se dar por, basicamente, chat, que é basicamente trocar mensagens, tal como a gente troca mensagens no WhatsApp. Eu posso trocar isso dentro de uma plataforma tecnológica. E essa plataforma é controlada ou seria mesmo o uso do WhatsApp, do Telegram? Como é que a MedPass trabalha nesse sistema? Perfeito. Então, assim, primeiro eu vou colocar, dar um passo para trás, para depois falar como a MedPass opera. Hoje, quando a gente fala de telesaúde, que eu estava comentando da questão da comunicação digital, hoje qualquer médico, qualquer psicólogo se comunica digitalmente via WhatsApp, e o WhatsApp pode ser via texto ou pode ser via vídeo. Isso ele já está fazendo uma consulta online, uma orientação online. Então ele já está praticando telemedicina, telepsicologia, telenutrição, se ele faz isso pelo WhatsApp. Só que o WhatsApp não é a melhor ferramenta. Por quê? Porque basicamente dados de saúde você tem que registrar em um prontuário eletrônico. Você tem que registrar num ambiente seguro, num ambiente próprio para aquilo. Então, quando você faz isso pelo WhatsApp, você pode perder informações, você pode ter uma questão de, eventualmente, ter algum furto, algum roubo do celular, aquele aparelho, seja do profissional que está atendendo ou do paciente que está conversando, aquela informação cair nas mãos erradas. Então, o WhatsApp em si, ele não é a ferramenta adequada para você cuidar de saúde, é a ferramenta para a gente se comunicar. Quando a gente olha do ponto de vista da MedPass, a gente desenvolveu uma plataforma proprietária, a gente tem um aplicativo. Nesse aplicativo, a gente tem 5 camadas de segurança, a gente tem camadas que garantem a privacidade, que garantem toda a questão de sigilo da informação. Porque a gente está tratando, se você, Dancas, vai e conversa com um médico, você está abrindo algumas questões de doenças, algumas questões que são confidenciais, que você não gostaria que tivesse exposto. Até porque tem a proteção da legislação que trata disso, né? A lei de acesso à informação, os dados. Exatamente. Então você tem que fazer dentro de uma plataforma que você entenda, que você veja que há um mecanismo de segurança voltado para essa informação que está sendo trocada entre o profissional de saúde
e o paciente em si. Então a MedPass, sim, nós temos um aplicativo em que as pessoas conseguem fazer na verdade, uma consulta médica via texto, que é o chat que a gente fala, via vídeo, que é basicamente algo como vocês estão nos assistindo, é você conversar com o médico durante o seu atendimento via vídeo. Então, tem algum probleminha, você pode mostrar já na câmera, virar a câmera, ou até mesmo tirar foto, enquanto você está fazendo essa consulta, você também vê um exame então, até um diagnóstico por imagem. Isso, exatamente. Você pode fazer o diagnóstico por imagem também, ao vivo ali. Você pode também pegar, às vezes, o resultado do exame que você fez no laboratório e já compartilhar aquele resultado, falar dos resultados com o médico que está atendendo, e ele dá toda essa assistência. Então, assim, você pode fazer, isso é feito dentro da plataforma da MedPass, né? Então, consulta médica, consulta psicológica, falar com uma enfermeira 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você também tem a questão de nutrição, ou seja, em vez de você ir até um consultório presencial de uma nutricionista, você quer só uma mudança na dieta, você quer uma orientação nutricional, você pode bater um papo via chat ou via vídeo com uma nutricionista e você já sai com seu plano alimentar na palma da mão, logo 5, 10 minutos que você fez a consulta. Nós temos algumas fronteiras, né, e algumas Sim. áreas de convergência. Temos os usuários de posse desses equipamentos, smartphone, tablets, computadores. E eu fico imaginando que esses usuários têm faixas etárias e são de gerações diferentes. Aí nós temos, que foi falado muito no passado da internet 2.0, hoje nós temos chegando aqui no Brasil a tecnologia 5G, pelo menos nas grandes capitais e alguns centros de referência. Uhum. E aí você me traz, ainda tem toda a parte do profissional de saúde que tem que aprender a lidar com essa tecnologia. Então eu tenho ainda uma variável de convergência de entendimento sobre o uso da tecnologia, a possibilidade dessa tecnologia, a possibilidade da telesaúde chegar a qualquer lugar do Brasil. Isso, exatamente. Quando você pensa nessa questão, Idencas, voltando um pouquinho à pergunta que você falou dos desafios, quando a gente olha na MedPass ou olha os desafios de telesaúde, a gente está falando que o profissional de saúde, por sua vez, ele não estudou, ele não se desenvolveu, ele não se capacitou para fazer um atendimento online. Ele se capacitou, todo o conhecimento que ele adquiriu até o momento foi para fazer um atendimento presencial. Quando você olha um atendimento presencial versus um atendimento digital, você tem algumas diferenças. Então, assim, um dos desafios justamente a gente tem essa falta de conhecimento do profissional como lidar com o paciente de forma digital. Porque às vezes eu posso estar, se eu estiver trocando mensagem for só via chat, eu não estou vendo o paciente, como que eu oriento, como que eu gero empatia, como que eu consigo resolver falando só via chat ou falando só via vídeo. Então, essa questão do conhecimento, essa questão de realmente estar treinado, capacitado para o ambiente digital é fundamental para você vencer um dos desafios, que é justamente essa, como eu falei, o profissional ele foi capacitado para atendimento presencial. Existe hoje excelentes profissionais, inclusive a gente tem na MedPass psicólogos, médicos, enfermeiras, nutricionistas e fisioterapeutas que já estão preparados para dar esse atendimento online, mas tem muita gente que não sabe como fazer. Na verdade, a MedPass tem um esforço de conduzir esse profissional a estar preparado para o novo ambiente, isso, onde a faculdade, a universidade não está fornecendo essa mão de obra, porque ela pecou, né, em não isso, observar as mudanças tecnológicas do mercado. É isso que você traz a essa conversa? Exatamente. E existe também uma questão, digamos, a telemedicina é muito recente no Brasil. Se a gente olhar fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, a gente tem a telemedicina acontecendo antes de 2005.
A gente tem Israel que já faz telemedicina desde 98, 99. Então, assim, isso só chegou no Brasil com o advento da pandemia do Covid, do coronavírus. Então, quando a gente olha Israel, olha os Estados Unidos, olha a Europa, já estão praticando há 2 décadas telemedicina. Então, assim, isso mostra que é possível você entregar saúde, você entregar bem-estar fazendo isso de uma forma virtual, ou seja, praticando telesaúde, se for falar de uma forma mais abrangente, porque telesaúde em si é o conceito macro. Dentro de telesaúde você tem telemedicina, você tem teleenfermagem, telepsicologia, telenutrição, você tem uma série de teles. E isso já tá mais do que consagrado fora do Brasil. No Brasil a gente tem uma questão de desenvolvimento, a gente tem ainda uma questão de amadurecimento tanto dos profissionais de saúde como dos pacientes. Porque o brasileiro em si, ele está muito habituado a, tô com uma dor, tô sentindo alguma coisa, ou meu filho, a minha filha está com algum problema, pega a chave do carro e vai para o pronto-socorro. E muitas vezes, assim, mais de 80% dos casos não deveriam estar no pronto-socorro. E as pessoas que estão no pronto-socorro, então a cada 10... Que é o que se fala do gargalo do SUS hoje, né? Isso. Qualquer coisa eu vou para o pronto-socorro e não há necessidade alguma. Exatamente. Agora sim, Jacques, quem pode adquirir esse pacote MedPass, esse serviço da MedPass? As grandes empresas, doutor Oliveira, pode ir lá comprar o pacote. Quem tem acesso a isso? Quem tem acesso à telesaúde? Somente empresa? Então, Idancas, excelente pergunta. Todo mundo pode adquirir, tanto seja uma empresa, seja você que nos assiste da Cognos, você pessoa física pode adquirir planos da MedPass. E o valor para você adquirir um plano da MedPass é menor que você paga pela sua assinatura do Netflix, para você ter uma ideia. Então a gente tem planos extremamente acessíveis que partem de R$19,90 por pessoa. Se você quiser, pessoa física, adquirir lá, ter, como eu falei, a central de saúde 24 horas, falar com uma enfermeira, saber se precisa, vai no SUS ou não vai no SUS. Imagina, a gente tem hoje no Brasil mais de lembrando 215... o pessoal que não está acostumado, que é o enfermeiro que faz a triagem na chegada do paciente a um hospital. Exatamente. Né? Então, não é que ele está fazendo o ato médico. É importante lembrar que tem todo um procedimento regrado pelo SUS. À chegada de um paciente no hospital, existe uma triagem, dependendo da severidade ou gravidade, você é encaminhado para o pronto-socorro. Na plataforma exatamente, excelente comentário, Dencas. Por quê? Porque dentro do ecossistema da MedPass, dentro do nosso universo, a gente tem enfermeiro, tem médico, tem psicólogo, tem nutricionista, tem fisioterapeuta. Então, quando você fez o paralelo com o hospital, quando você entra no hospital, a triagem é feita pelo enfermeiro. Na MedPass, o recurso mais disponível que você tem é o enfermeiro, a enfermeira. E está 24 horas por dia, está 7 dias por semana. Então, é justamente a questão de, teve alguma dúvida, teve alguma orientação, está com alguma queixa, ou como eu falei, o filho, a filha, está com algum problema, é só apertar o botãozinho do chat ou o vídeo que você, em 2, 3 minutos, você já começa a falar com o enfermeiro. Os desafios hoje para uma telesaúde em relação aos pacientes, em relação aos profissionais ou em relação à tecnologia? Hoje a gente já não tem mais problema com tecnologia. Essa barreira tecnológica já foi vencida. Inclusive, há muitas empresas, cada vez mais vocês vão ver plataformas querendo oferecer telesaúde, telemedicina, telepsicologia e tudo mais. Fazer a parte tecnológica, o médico pode fazer por um Skype, por um Google Meets, por um Teams. Tem várias ferramentas de videoconferência e o médico pode fazer, o enfermeiro pode fazer, o psicólogo pode fazer. Só que
você perde nisso? Você perde às vezes a privacidade, a segurança, realmente a confidencialidade, se aqueles dados estão sendo registrados em um ambiente seguro, por onde é que aqueles dados estão trafegando. Então você já não tem uma questão tecnológica em si para você fazer telesaúde, para você praticar telesaúde. A grande questão está no paciente entender que tem assim 80, 90% dos problemas cotidianos ele não precisa ir até o consultório presencial. Mas isso é ele não cultural. precisa. Isso é uma questão cultural. É uma questão mais cultural do que realmente a complexidade do problema. Porque o que a telesaúde não resolve é menos de 10% dos casos. É menos de 10%. Então, o que eu estou querendo dizer é que a cada 10 pessoas que estão no hospital, que estão fazendo uma consulta presencial, uma consulta com especialista, poderiam estar conversando com um médico, com enfermeira, com outros profissionais de saúde de forma digital, tal como... Você me traz que hoje o impasse está no paciente. E aí eu quero já linkar com o Dr. Oliveira só para trazer o perfil. Hoje o paciente brasileiro, ele não dá o crédito ao médico, ao psicólogo, ao nutricionista que está atendendo online. Existe essa barreira ainda? Por que essa barreira existe? Eu acho que isso, bom, cultural também, né? Eu acho que isso é uma coisa que chegou não faz muito tempo no Brasil, não está sendo implantada há tanto tempo assim, então as pessoas entendem que o presencial é o que vai resolver o problema, é que o médico examinar ali vai resolver o problema, e muitas vezes são coisas muito simples, que até quando as pessoas vão ao médico, muitas vezes eles passam pela triagem, a triagem já determina ali, olha, isso aqui é caso leve. Vai para o médico faz uma breve conversa, aplica ali a receita, ali, dá a receita ali e fala, vai para casa e está tudo pronto. Então acho que a telemedicina favorece muito, mas as pessoas precisam entender que isso é muito funcional, ajuda muito, é muito rápido. Evita de você ir com uma criança de madrugada no hospital muitas vezes, um idoso, deslocar um idoso muitas vezes é muito ruim. Então acho que essa primeira conversa com o médico através da medicina ajuda muito. Aí sim, pela orientação médica, olha, eu prefiro que você traga ele presencial, leve a um pronto-socorro, leve a um pronto atendimento. Aí acho que é legal, mas acho que essa primeira conversa sensacional sendo pela telemedicina. E na telemedicina, na telesaúde, já existem as prescrições autorizadas de forma digital, de forma eletrônica? Isso ocorre normalmente? Sim, isso ocorre normalmente. É como o Oliveira mencionou. Hoje, basicamente, contando a jornada bem rápida de um paciente que vai fazer um atendimento médico na MedPass. Agendou a consulta, entrou na sala, conversou com o médico avaliou o quadro, precisa de medicamento, precisa fazer exame. Isso tudo sai digitalmente. A pessoa recebe via WhatsApp, recebe via e-mail ou recebe via SMS. Receita digital que pode em qualquer farmácia apresentar aquele código de barras, o famoso QR Code, que ficou famoso em lives, o mesmo QR Code aplicado para receita digital, para exame digital, reconhecido por laboratórios, reconhecido por farmácias, porque a gente está falando de assinatura digital. Então, é um médico que está colocando o CRM ali para você realizar um determinado exame, comprar um determinado medicamento. Então, isso já funciona aí 100%, todo mundo aceita. Quem não aceita, você tem que brigar porque deveria aceitar. Os desafios hoje das empresas que trabalham com saúde são imensos, né? Em qual ponto, na sua visão, como administrador da MedPass, as políticas públicas poderiam potencializar o atendimento das pessoas mais carentes com a telesaúde? Acha que falta empenho dos governos? Sem falar o nome de governante, não é nada disso, mas há uma falta de empenho aqui no Brasil em relação à Europa, em relação aos Estados Unidos? Ou a gente está tudo bem e caminhamos nessa estrada que é segura? Como que você, sendo da área empresarial, da iniciativa privada, vê as políticas públicas na telesaúde até então? Eu vejo uma grande aplicação no setor público. Até porque a MedPass, uma das grandes ajudas, eu acho que é válido citar esse caso. O Rappi é um cliente nosso, eles têm lá quase 40 mil entregadores e a gente faz assistência de saúde para esses entregadores.
Esses entregadores, eles são dependentes do SUS, basicamente. Mais de 99% não tem plano de saúde. Como você falou, condição financeira menor, classe socioeconômica diferente. E como eu também mencionei, a gente tem aí 215 milhões de brasileiros aproximadamente, a gente tem 78% aí que é dependente do SUS. Então, assim, quando você olha a questão aí de Sudeste, Sul, que são regiões mais desenvolvidas do ponto de vista do SUS, você consegue ter um atendimento mais rápido. Mas em várias outras regiões, ou até mesmo as regiões Sul e Sudeste, você tem uma questão que quando você vai agendar um médico, você consegue agendar um médico, mas vai ser daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses. Então você vai ter que esperar, vai ter um longo tempo de espera para você fazer uma consulta no SUS. Você vai ter uma questão de quando você chegar para ser atendido, você vai ter aí uma demora no tempo do atendimento. Você também tem que levar em consideração que a gente tem uma distribuição desigual de profissionais de saúde, falta profissionais de saúde. A gente tem assim, para esses 215 milhões de brasileiros que a gente tem aí menos de 500 mil de médicos. E considerar que médicos têm várias especialidades. Tem o cardiologista, endocrinologista, urologista, ginecologista, tem várias especialidades. A gente tem só 500 mil de médicos para atender 215 milhões de brasileiros. Esses brasileiros estão espalhados em todos os estados. Então, quando a gente olha essa questão de 2020 para cá, que foi quando o Ministério da Saúde liberou a questão da telemedicina, justamente por quê? Porque a gente estava iniciando num momento muito incerto sobre o Covid. Se você fosse num hospital, você poderia ir sem estar com Covid e retornar com Covid e você afetar toda a sua família, afetar os seus familiares. Então, o Ministério da Saúde percebeu que eu consigo fazer com que as pessoas continuem tendo essa assistência, esse cuidado de saúde estando em casa, porque a gente estava o lockdown em São Paulo começou em março. Então o Ministério da Saúde percebeu, eu quero que só vá para o hospital quem realmente precisa estar lá. E de 2020 para até agora, que são basicamente 2 anos e 9 meses desde a liberação da telemedicina, da telesaúde no Brasil pelo Ministério da Saúde. Agora, mais recentemente, foi regulamentado a questão da teleenfermagem, telemedicina também. Então, assim, a regulamentação está acompanhando um movimento que, digamos, o Covid teve que ocasionar para tanto o governo como catalisou todos os processos, catalisou o entendimento de que você não precisaria estar no hospital para tratar o que você está sentindo. Então assim, eu vejo muito que o governo pode começar a dar vazão a esses atendimentos com apenas uma ferramenta dentro de um e reduzir muito o custo, na minha opinião. Qual a gente ir para o final da nossa entrevista aqui, eu aprendi bastante, diga-se de passagem. Qual que é o público que tem mais, vamos falar assim, encontra maior dificuldade de acesso à telesaúde hoje? É o idoso? É a resistência da criança? É o jovem que desconfia de tudo? É o adulto que nasceu da geração fora da internet e agora é obrigado a viver na internet? Existe já essa pesquisa dentro da MedPass que já consegue analisar o perfil e com seus profissionais saber lidar com essa massa crítica? Eu já emendo aqui, antes de você responder isso, falando de MedPass, né? Quanto mais facilidade tiver, principalmente para os idosos ou para deficientes, algum portador de alguma necessidade, facilidade de entrar na plataforma ali, de acessar essa plataforma,
melhor, né? Então, assim, qual é o público e quais são as facilidades que vocês já conseguiram prever nesses 6 anos de existência? Perfeito, excelente comentário. E Dancas pergunta também, comentário também, Oliveira. A gente tem que pensar muito na experiência do paciente. Qual que é a experiência que ele vai ter? Seja uma criança, seja um adulto, seja um idoso. A experiência é fundamental. Então, a tecnologia ou o produto, quando a gente diz um aplicativo, ele tem que estar preparado para que seja fácil de utilizar. Então, essa jornada tem que ser a mais fácil possível. Hoje, as pessoas já não têm mais dificuldade, ou pelo menos a maioria das pessoas não tem dificuldade, independente da idade, de baixar um aplicativo. Então, você tem um celular, você baixou um aplicativo, o WhatsApp pelo menos. Você pode baixar a MedPass. Então, as pessoas já se familiarizaram a baixar um aplicativo. E quando você pensa na experiência do paciente, pelo menos na MedPass, a primeira telinha eu já deixo disponível e em evidência o acesso à central de saúde. Ele já o botãozinho para falar com uma enfermeira via chat ou via vídeo fica gritando na tela. Fica simples. Eu deixo aquilo maior, até mesmo se a pessoa tiver for mais idoso e tem alguma dificuldade assim de leitura. Você pensa no produto, você pensa na tecnologia ao seu favor. Você coloca a tecnologia com, vamos assim, letras maiores, botões maiores, chamativos, para que a pessoa consiga acessar o cuidado de saúde. Então, quando a gente olha muito para essa questão aí de utilização, como eu falei, a maioria das pessoas já sabe baixar o aplicativo. Acessar um aplicativo também sabe. A questão de e-mail também, assim, a maioria das pessoas também já tem e-mail. Então, a partir do momento que acessou um determinado aplicativo e eu deixo em evidência, aqui você vai falar com um enfermeiro, com um médico, com um psicólogo, a única distância que existe é um botão. E você deixa esse botão o mais evidente possível, o mais fácil possível, o mais colorido possível, você está pensando com a cabeça do usuário. Você não pode deixar não, tem que clicar aqui, depois lá, não sei o que. Você não pode dificultar o acesso ao profissional de saúde. Então, na MedPass, a gente deixa a primeira telinha, a hora que você abre o aplicativo, você já vê ali para você falar com uma enfermeira, chat ou vídeo, como eu falei. Agendar consulta, mesma coisa. Fica um bannerzinho lá, quer agendar consulta? Aquele bannerzinho fica rodando. A MedPass é uma empresa brasileira? É uma empresa brasileira, a gente foi fundado em 2016. A gente não começou com essa parte de telesaúde, a gente começou com gestão de saúde corporativa. Então, um dos comentários, né? A gente vende sim para empresas, mas desde o ano passado, desde 2021, a gente abriu essa venda direta ao consumidor, que eu falei que você pode basicamente fazer uma assinatura da MedPass a menos de um valor de uma Netflix da vida, e você pode cuidar da sua saúde. Mas eu sei que eu sei, mesmo sendo brasileiro, tem tecnologia europeia nessa empresa, né? O que dá uma segurança aí também, sim, né? Sim, não apenas a parte tecnológica, a gente tem muito a questão do ponto de vista, né? O que a gente bebe muito de fora do Brasil, seja da Alemanha, seja dos Estados Unidos, os nossos benchmarks, as empresas que a gente olha, elas já fazem o que a gente está fazendo há 10, 15, 20 anos. Então a gente se inspira muito em modelos americanos, modelos europeus para replicar dentro da MedPass. E sim, quando a gente fala em termos de privacidade e segurança de informação, a gente tem a famosa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de União Dados. Europeia, né? Isso. Exatamente, uma cópia traduzida. É uma cópia traduzida da GDPR, que é basicamente a legislação de proteção de dados da Europa. E traz muito compliance também. Exatamente, traz muito compliance. Então, a gente teve que, sim,
E a gente faz esse trabalho desde 2020 também, de adequação LGPD, e a gente está aí adequado, a gente está sempre revisando constantemente, a gente tem assessoria jurídica, a gente tem o pessoal de tecnologia que olha muito para essa questão de segurança de informação. Então, assim, a gente sim, no começo da MedPass, a gente inclusive trouxe alguns dispositivos médicos dos Estados Unidos para, desde medidor de pressão, você começava a medir a pressão e aí você olhava qual que era a sua aferição de pressão no seu celular. Então, a gente tem isso no nosso escritório, a gente tem medidor de glicemia, tem sensor cardíaco, tem um monte de dispositivos médicos que você utiliza, você consegue fazer um eletrocardiograma segurando um sensorzinho e aparece na tela do seu celular. A gente tem dispositivos médicos na MedPass porque isso foram fontes de inspiração. A gente sabe que a questão de dispositivos médicos no Brasil ainda está, digamos, quando a gente fala de aliar isso à telemedicina, tem uma questão de, se eu atendo um paciente em Rondônia, Roraima, Acre ou Rio Grande do Sul, ou onde for, para eu levar um dispositivo médico para lá ou enviar para lá, eu tenho uma questão logística complexa. Mas com IoT, sim, vai ficar muito mais fácil. Para quem exatamente. não sabe ainda, IoT, se eu tiver com um relógio Android, relógio Apple, ou uma roupa que faça algumas marcações, eu posso compartilhar essa minha ação, né? Minha pressão arterial e outras características diretamente para o médico. Já estão preparados para o IoT? A gente está se preparando. A gente está se preparando. Essa é uma tecnologia interessante, né? Onde você tem o próprio monitoramento pela própria tecnologia, né? Então, você usando algumas roupas, alguns acessórios, você faz a monitoração médica do paciente, né? Com certeza. Eu acho que aí, Dancas, nesse caminho, há muito a se fazer ainda. Como a gente vem conversando, né? Telemedicina, quando eu falo especificamente telemedicina, no Brasil é realidade desde 2020. Claro que a gente tinha algumas empresas já fazendo antes e tudo mais, mas quando o Ministério da Saúde foi lá e realmente falou, ó, pode fazer por conta do Covid e tudo mais, a gente está em 2 anos, então a gente está engatinhando. A gente está numa fase muito ainda, claro, evoluiu bastante, mas ainda tem muito, mas muito mesmo a evoluir. Então, assim, as pessoas, na verdade, precisam entender que elas muitas vezes não precisam estar no pronto-socorro, não precisam estar no consultório presencial, não precisam ir direto no especialista. Então, como o Oliveira falou, tem uma questão cultural muito forte. Quando você tem uma questão do médico de família cuidando de você digitalmente, você aquele mesmo conceito de você olhar olhar de um aspecto mais integral, de um aspecto mais holístico, de um aspecto mais o médico de família está preparado para cuidar da criança, o adulto até o idoso. Ele trafega muito bem. Quando as pessoas realmente perceberem, conhecerem, entenderem que fazendo esse cuidado digital e verem que não vão precisar se deslocar, não vão gastar tempo de deslocamento, não vão ter que enfrentar filas, não vão ter que ter todo esse desgaste que hoje existe, custoso em tempo, custoso em dinheiro, custoso em uma série de fatores que a tecnologia está aqui para ajudar e para apoiar e para facilitar isso. Quando as pessoas realmente, quanto mais as pessoas entenderem isso, mais a gente vai conseguir concretizar o potencial da telesaúde. E a gente está falando mesmo de economia de tempo, economia de recursos financeiros, mas também a gente está falando que a gente pode dar a oportunidade de outras vidas serem salvas. A MedPass, quando o cliente procurou a MedPass, passa pelo médico, por todo aquele processo, gera lá então para ele fazer alguns exames. A MedPass, ela tem parceria, por exemplo, para esse credenciado, para que ele vá em algum laboratório e tenha um desconto em fazer aquilo ou não? É aleatório, ele pegou a receita dele ali, vai e faz o exame. Como é que funciona isso? Tem essa parceria, não tem?
Não, excelente pergunta, Oliveira. Sim, a gente tem. Então, quando você passa por um atendimento, quando na verdade você se torna usuário da MedPass, você, além de ter acesso à central de saúde 24 horas, consulta médica e tudo mais, tal como o Oliveira mencionou, de passar por um atendimento médico, recebi a prescrição do medicamento. Onde eu vou comprar? Você pode comprar em qualquer farmácia, mas se você olhar no aplicativo, a gente tem parceria com Drogazil, Droga Raia, Pague Menos, então basta conferir quais farmácias a gente tem, e são redes grandes, que você consegue desconto em medicamento, isso quando eu falo do ponto de vista de medicamento. Quando eu falo do ponto de vista de exames, ou seja, preciso realizar um determinado exame, não tenho plano de saúde. Ok, a gente tem DASA, tem Fleury, tem CDB, novamente, grandes redes de laboratórios. Breve vai ter também. a Cognos. Exatamente, os laboratórios. Exatamente. Para fazer a parte de avaliação também. Então, assim, a gente tem sim parcerias de descontos com farmácias, parcerias de descontos com laboratórios. Então, isso se aplica muito, como eu falei, né? Eu vou trazer novamente o exemplo do Rappi. Os entregadores, milhares de entregadores já estão utilizando o aplicativo. Eles já estão fazendo consulta. Eles já estão economizando milhares de reais também todos os meses. No deslocamento do combustível, deslocamento do tempo, gasta menos combustível. Eu vou para um hospital, eu vou comprar alguma coisa para comer porque eu estou com fome. Quando vê, 2 vezes que eu fui para o hospital, é mais caro do que uma consulta, do que um plano da telesaúde. E vou colocar... Imagina isso escalado em milhares de pessoas. Vou colocar um exemplo bem interessante. Quando a gente olha essa questão do mercado financeiro, Nubank, Banco Inter, C6, esses grandes bancos, eles têm um volume de pessoas muito grande. Então, C6 lá tem 20 milhões de clientes, Nubank tem lá outros tantos milhões. Quando você olha do ponto de vista financeiro, quais são os maiores gastos que os consumidores têm? Vocês sabem dizer? Psicologia? Não. Banco? Eles estão olhando lá o cartão de crédito, estão olhando com o consumidor. Eles estão olhando o consumidor. Com o que você acha que os consumidores mais gastam dinheiro? Médico. Área médica. Farmácia. O primeiro é alimentação. O segundo é a parte realmente de saúde. Então, saúde é uma variável importante. Exatamente. Então, assim, o segundo maior gasto do consumidor ali, de um banco digital é a parte de saúde. E entra a conta da farmácia, entra a conta do laboratório, entra a conta da consulta que foi fazer. Pode ir numa clínica popular, mas você vai pagar 70, 80, 100 reais a consulta. E aí você vai ter que ir na farmácia, vai gastar mais 50, mais 100, mais 200 reais em medicamento. Então, o segundo maior gasto é com saúde. Quando você pensa que você pode ter, digamos, uma tal como é o exemplo do Rappi que contratou a MedPass, o motoboy, o entregador, ele tá o dia inteiro na rua, ele tem pouco tempo, ele está fazendo corre diário, ele está batalhando pelo pão de cada dia. Para ele significa muito no bolso gastar 80, 100 reais. Claro, para todos nós. Exatamente. Claro, então, não apenas para ele. Então, para a maioria, que eu diria aí desses 78% da população, pesa o valor de uma consulta, e pesa até o valor porque do esse medicamento. valor sobre saúde, ele poderia ser canalizado para entretenimento, para diversão, para lazer, junto com a família, que traria também a saúde, né? Porque saúde não é ausência de doença. Saúde, Exato. pelo conceito da ONU, é algo mais ampliativo, onde eu tenho que ver os aspectos sociais que a pessoa vive, o ambiente que você está falando agora, né? Exatamente. Então, quando você olha, por exemplo, para fazer uma assinatura da MedPass, quando você olha, você pessoa física, versus o plano de saúde, assim, é muito mais barato. E pode descontar no imposto? É muito mais barato, pode descontar. Pode descontar também. Então assim,
É uma questão assim mesmo de você passar a consumir saúde de uma forma muito mais consciente. Porque se você tem a MedPass, e como o Oliveira tinha perguntado, eu vou dar um exemplo prático. Eu fui fazer a vacina, fui tomar a vacina da gripe, uma droga rara. Quando eu cheguei lá, eu fui testar o benefício da MedPass lá. Eu falei, eu sou o Jackson aqui, eu fiquei sabendo Conta que prêmio? tem... Na MedPass, conta prêmio? Eu tenho a conta com todos os recursos ilimitados ali. Essa é a vantagem de tocar a empresa, né? Legal. Mas eu falei, aqui eu sou... Eu falei, tá aqui meu CPF, legal, tem um desconto da MedPass, tem desconto do plano de saúde e tal. Qual que é o desconto? Qual que é a diferença? Do plano você tem 20%, da MedPass você tem 50% na vacina da gripe. Eu podia ter economizado 20%, eu preferi obviamente economizar 50% escolhendo da MedPass. Então, e eu não apenas tomei a vacina, mas eu acabei comprando outras coisas, de uma compra que era para sair R$100, eu economizei no agregado R$60. Eu paguei quase R$40, ou seja, eu tive 60% de economia. Ou seja, e a gente sabe que tem diabetes, tem hipertenso, tem pessoas com câncer, tem pessoas com diversas hipotireoidismo, tem pessoas com diferentes doenças que consomem às vezes medicamento em base regular. Assinar a MedPass para ter desconto. Para ter desconto. Tem isso, né? Exatamente. Se você fizer a conta... Se você fizer a conta, por exemplo, tal como eu falei, eu fui na farmácia, economizei R$60 e eu paguei lá uma assinatura da MedPass de R$19,90. Eu vou pensar só no primeiro. Eu vou pensar como consumidor de internet. Quanto tempo é de franquia que eu tenho que ficar a assinatura? Você faz a assinatura em base mensal. Eu posso ser na farmácia. Tô pensando como... Eu vou na farmácia. Você pode ir na farmácia. Se você fosse na farmácia só esse mês, você assina, paga R$19,90, economiza 60, no próximo mês você cancela. Na verdade é pra você aí que nos assiste assinar o ano inteiro. É uma brincadeira, brincadeira, como claro, a gente pode chegar. Mas Jackson, eu queria agradecer sua presença aqui. A gente acabou até extrapolando o tempo, mas é uma conversa muito clara. Ela não é uma conversa somente para quem que está nos assistindo na Cogos, o público em geral, mas também para quem é o profissional, para quem está nos assistindo, que é responsável pela educação. Nós percebemos aqui nessa conversa que o Jackson trouxe, né? Ele é da iniciativa privada na atuação na área de saúde, falando que as faculdades, os cursos não estão preparando os profissionais para lidar com um novo campo que surge no Brasil. Também trouxe algumas dificuldades em relação ao uso de tecnologia para algumas pessoas, que a MedPass, como outras empresas, estão caminhando em ter uma melhor experiência do usuário, mesmo na saúde, né? A experiência do usuário não é apenas no entretenimento, mas também em todas as áreas da vida. E nos deu uma aula, né, doutor Oliveira, sobre como que a saúde ela pode ser melhor entendida, claro, respeitando os aspectos culturais dos brasileiros, né? Perfeito, foi muito bom mesmo, adquirimos aí muita experiência, trocamos experiência. Foi bacana. Obrigado, Jackson, até a próxima. Eu que agradeço aí, Dantas e Oliveira, muito obrigado aí para quem também nos assiste. Foi fantástico aí poder responder, poder compartilhar, poder também contribuir. E acho que o meu recado final hoje a tecnologia existe para facilitar. Telesaúde é um grande facilitador para a gente cuidar de saúde, principalmente de quem não tem acesso. Então, quanto mais interior, quanto mais distante do sul e sudeste, menos profissionais eu tenho, maior o nível de carência, mais dificuldade eu tenho do ponto de vista de acessar saúde de qualidade. Então, assim, quando não apenas a MedPass, mas também as outras empresas pensarem saúde dessa forma, eu quero levar saúde não apenas para quem está na região mais rica do Brasil, mas também para quem precisa muito mais, tá? Não tem o recurso. Pensar dessa forma, a gente vai estar cumprindo o propósito
que é realmente o propósito da MedPass, que é cuidar do bem-estar das pessoas para que a gente tenha um mundo mais saudável. Você disse, né? Cuidando de vidas. Cuidando de vidas. Obrigado, Exatamente, Jacques. exatamente. Obrigado, Muito senhor obrigado, Becker. Ideias. Obrigado, pessoal. Obrigado, Oliveira. Se ficou até aqui, gostou dessa aí, deixa o like, deixa seu comentário, veja, eu gostaria de ouvir o que você pensa sobre isso. Nos comentários você pode falar sobre a telesaúde e a gente vai interagir com a comunidade. Obrigado. Valeu. Até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.